chega no final da questão do Enem e não lembra mais o que você leu lá no começo. Ou então você lê a questão de matemática, sabe qual é o assunto daquela questão, mas não sabe como resolver. Com o guia que eu vou passar para você agora, você vai conseguir resolver todos esses problemas. Você vai ficar muito mais rápido e certeiro quando você for fazer as questões do Enem. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ítalo de Moraes, eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná e eu estou aqui para te ajudar a ser aprovado pelo Enem. Esse problema com interpretação de questões é um dos mais recorrentes que eu vejo tanto dos meus seguidores quanto dos meus alunos da minha comunidade Gabarita Veste. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse guia para te ajudar a interpretar melhor as questões do Enem, para você aumentar a sua quantidade de acertos. A gente sabe que o Enem é uma prova que exige muita velocidade e para ter essa velocidade na resolução das questões, você precisa necessariamente fazer uma ótima interpretação dessas questões. Então, aconselho o seguinte: pegue papel e caneta para você anotar essas dicas e já aplicar hoje. Tenho certeza que já vai te ajudar muito na sua resolução de questões. Então vamos lá, a dica número 1 é você marcar as partes importantes da questão. E como é que você vai fazer isso? Quando você vai começar a ler a questão, você já começa a marcar aquilo que você note que vai ser importante. E o macete que está atrelado com essa marcação das partes importantes é você ler primeiro aquela parte do comando da questão. O que é o comando? É aquele texto menor, normalmente é uma frase ou duas, que fica logo acima das alternativas. Então você lê primeiro esse comando e depois já vai ler o texto. Por que isso? Porque a partir do momento que você já tem essa noção do que a questão quer, você já vai ler o texto de uma forma muito mais direcionada. Então beleza, imagina o seguinte: você vai lá, lê primeiro o comando, depois vai para o texto da questão e começa a marcar as partes mais importantes. A gente sabe que no Enem tem muitas questões com textos grandes, às vezes dá metade de uma página. Então imagina o seguinte: você lê esse texto sem fazer essas marcações. Com certeza, quando você chegar lá no final, você não vai conseguir fazer um filtro rápido daquilo que mais importa. Agora já imagina o seguinte: quando você chegar lá no final, você já vai ter marcado todas as partes importantes. Quando você olhar esse texto de uma maneira mais panorâmica, é como se essas informações antes que estavam todas embaralhadas, ou então caso você lesse sem marcar, ficariam todas embaralhadas, agora fossem montadas. Você vai juntar essas peças de uma maneira muito rápida. Só de bater o olho e ver aquelas partes marcadas, você já vai conseguir ter uma ideia muito melhor do que a questão está pedindo. Agora a dica 2 é você prestar muita atenção naqueles dados extras. O que são esses dados extras? São aqueles dados, informações, figuras que às vezes a gente acha que não são muito importantes. Mas vou dar um exemplo para você. Na parte teórica, tipo de linguagens, ciências humanas, você prestar atenção no título do texto já pode ajudar bastante. Muitas vezes você não tem noção daquele texto exatamente o que é, ou então está meio confuso para você. Quando você presta muita atenção na fonte, você acaba tendo essas dicas que vão ajudar bastante até direcionar a sua forma de raciocinar, ou então tentar puxar da sua memória alguma escola literária, por exemplo. E o que são os dados extras nas questões de cálculo? Você pode utilizar as próprias alternativas para fazer essa análise, porque quando você olha essas alternativas das de exatas, normalmente vai ter o quê? Vão ter as unidades de medida. Então, a partir dessas unidades, você já pode pensar em possíveis fórmulas que você vai utilizar para fazer a resolução da questão. E além de olhar as unidades de medida das alternativas, você vai olhar também as unidades que estão no texto. Lembra que eu falei para você lá na dica 1, para você marcar as partes mais importantes? Então, na parte de exatas, você vai marcar os dados também. A próxima etapa é uma etapa complementar e ela serve principalmente para as questões de exatas. Ela é uma etapa complementar à primeira dica. Eu falei, olha, marca as partes mais importantes. E agora a dica é a seguinte: organize os dados. Você vai pegar os dados da questão de exatas e vai organizar. Essa organização dos dados vai te ajudar muito a fazer um filtro daquilo que mais importa para você. Por exemplo, é uma questão de física de movimento retilíneo uniforme. Você vai pensar em qual fórmula? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, quando você pega lá, coloca a velocidade, coloca a distância, por exemplo, a questão está pedindo tempo. Você vai olhar a velocidade, vamos supor que esteja em metros por segundo e que a distância esteja em quilômetros. A partir daí você já vai deduzir, olha, vou ter que usar a fórmula principal de movimento retilíneo uniforme. E além disso você vai notar, olha, a velocidade está em metros por segundo, a distância está em quilômetro, então eu preciso colocar em unidades equivalentes. E o que você vai fazer? Naquela dica que eu falei de você olhar as alternativas, você já vai ter uma noção de quais unidades você vai ter que usar. Se a alternativa estiver em segundo, então é melhor trabalhar com a velocidade em metro por segundo e, consequentemente, o ΔS em metros. Se na alternativa tiver um tempo em hora, por exemplo, é melhor fazer o quê? Trabalhar em quilômetro por hora e no ΔS em quilômetro. Então veja que quando você começa a prestar atenção nesses detalhes,
você evita ao máximo a possibilidade de erros bestas. Vamos supor, às vezes você faz todo o cálculo, mas esquece de fazer uma mudança para a unidade correta. E com certeza vai ter lá uma alternativa para a unidade errada para você marcar. O Enem é mestre em trazer isso, então preste muita atenção para você não dar bobeira nesses detalhes. Antes de ir para a próxima dica, eu quero pedir para você o seguinte: se você está gostando desse vídeo, faz o seguinte, deixa o seu like, e se você não é inscrito, inscreva-se, porque assim você vai me ajudar bastante e também você vai receber todas as novidades desse canal. E aí, já deixou o seu like? Então vamos para a próxima dica. Olha, essa dica é o seguinte: você vai prestar muita atenção quando você estiver naquele momento exatamente anterior à marcação da alternativa. Então, quando você está lá naquela correria, você faz todos os cálculos, ou então você interpreta aquela questão lá de ciências humanas que estava meio pesada, aí você vai marcar a alternativa. O que você vai fazer? Você tem que voltar ao comando da questão. Mas por que isso? Porque é muito normal de acontecer e a gente achar uma resposta que é quase aquela resposta correta que a questão pede, mas a gente acha que é essa. Não deu para entender muito bem? Vamos imaginar uma questão de porcentagem de matemática. Vamos supor que você ache a porcentagem. Mas a gente sabe que porcentagem tem diversos pontos de referência, pontos de vista, vamos dizer assim. Às vezes você vai achar uma porcentagem em relação ao valor inicial, ou então você tem que achar uma porcentagem comparando com outro valor. Então você vai ter que fazer uma análise mais aprofundada, não é mesmo? E para achar muitas vezes esse valor final, você precisa achar o valor anterior. E qual é o problema disso? Você acha esse valor anterior no cálculo e ele vai estar lá na alternativa. Só que vai faltar ainda mais um passo para você achar aquilo que a questão realmente quer. Então, o que você vai fazer com a forma de segurança para evitar cair nessa armadilha? É você ler novamente a parte do comando da questão. Então, você vai fazer isso tanto para exatas quanto para humanas. E é claro que você vai ter que criar o hábito de fazer isso, porque normalmente é assim, a gente vai, faz o cálculo, olha aquele valor, olha a alternativa e automaticamente já quer marcar. Mas tenha cuidado com isso, porque isso pode custar uma questão fácil. Você sabe que na teoria de resposta ao item do Enem, questão fácil é a questão que vale mais pontos. E essa dica também é importante para a parte teórica, mas voltada aí para ciências humanas e linguagens. Por quê? Porque muitas vezes nas alternativas tem lá informações verídicas em relação ao texto. Só que qual é o problema disso? É o problema de você achar que por ter visto aquela informação no texto, aquela alternativa é a correta, você nem presta atenção nas outras alternativas. Então faz o seguinte, releia o comando e veja exatamente aquilo que a questão quer, porque não necessariamente por ter uma afirmação que está no texto, quer dizer que é aquilo que o comando pediu para você. Então você tem que saber, olha, o que o comando da questão está pedindo. Normalmente vai ter lá um verbo nesse comando da questão direcionando o seu raciocínio para a alternativa correta. Então presta muita atenção nesse verbo. Agora a dica final e uma das mais importantes é você praticar. Veja que eu trouxe aqui diversos passos para você e aparentemente podem parecer passos que sejam assim, difíceis de serem aplicados. Só que a verdade é que quando você pratica bastante, vamos supor que todos os dias que você vá treinar as questões do Enem, você tente aplicar esses passos, eles acabam ficando automatizados. Você vai fazendo isso de uma maneira automática e muito rápida. Então a ideia é que você acostume o seu corpo, a sua mente, que você treine o seu cérebro a fazer esses passos de uma maneira muito rápida e automática. E assim, quando você chegar no Enem, você vai reduzir muito a possibilidade de erro. Você vai reduzir o risco natural de erro que a gente tem no Enem, porque a gente sabe que o Enem tem muitas questões para pouco tempo. Então você precisa ser um aluno muito bem treinado para conseguir garantir todas as suas questões e não jogar o seu conhecimento no lixo. E aí, esse guia te ajudou? Então peço o seguinte, deixe o seu like se você não deixou ainda, inscreva-se no canal para você receber os vídeos novos. Olhe também as minhas playlists que tem muita coisa boa para você aprender que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua preparação para o Enem. Olha só, vem conhecer a minha comunidade Gabarita Veste. Eu ensino passo a passo de como você vai estudar para o Enem. Tem também planilha de organização com a incidência do Enem, você vai saber exatamente em que focar. Você também vai ter acesso ao planner semanal para você organizar a sua semana. Tem todas as aulas também com o meu método de estudo que eu desenvolvi especificamente para o Enem. Vem conhecer também os pacotes de redação Red Pill, que eu faço correções super detalhadas. Você não vai achar lugar nenhum correção melhor do que as correções da Red Pill. Todos os meus alunos ficaram muito satisfeitos. A gente teve muitos 900 mais no Enem 2021. Então eu vou fazer o seguinte, deixar os links aqui na descrição, tanto da minha comunidade,
quanto da Red Pill para você vir fazer parte. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai ser um diferencial na sua aprovação. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Lembre-se de colocar em prática todas as dicas que eu trouxe aqui para você. Muito obrigado, até a próxima.